Alô, pessoal, chegou o grande dia. É hoje, quarta-feira, Atlético Mineiro e Flamengo, lá na Arena MRV, vão decidir quem vai passar de fase na Copa do Brasil. Jogo de ida, 1-0 para o time mineiro no Maracanã. Jogo de volta, quanto será? Eu vou dar minha opinião. 2-1 Flamengo, Flamengo passa nas penalidades máximas. E a gente vai trazer o provável Flamengo para pegar o Atlético Mineiro. Será que o Felipe Luiz vai mandar o time todo titular? Já já a gente vai trazer o provável Flamengo. Vamos trazer também mais informações sobre Luiz Araújo e Bruno Henrique. No último vídeo vocês puderam acompanhar que os dois jogadores estão fora. E tem mais informações sobre esses dois jogadores. Não é apenas um controle de carga. E tem também o bastidor do Flamengo, da política do Flamengo, está esquentando. Andam dizendo por aí que o BAP, atual presidente do Flamengo, não vai levar o projeto de estádio próprio para frente. Ou seja, vai desistir da construção do estádio próprio do Flamengo. Será que isso é verdade? E por que estão falando isso? Por conta de uma reunião do Conselho Deliberativo, e a gente vai trazer todas essas informações. Vamos falar primeiro de campo e bola, depois desses bastidores envolvendo a construção do estádio próprio. Será que o BAP não vai levar esse projeto para frente? Calma, já já a gente fala, mas antes, vamos lá, galera. Luiz Araújo, ele não foi relacionado para o jogo por conta de um alto nível de desgaste. Isso quer dizer o quê? Se ele entrar em campo, a chance dele se lesionar nessa quarta-feira é enorme. E aí eu pergunto para vocês, vale a pena o risco você colocar um jogador num jogo que é importante sim, mas é importante numa competição que é a terceira prioridade do Flamengo? Vale a pena você arriscar o jogador? E digo isso porque o Flamengo tem boas opções para o setor ofensivo. Eu gosto demais do Luiz Araújo, eu acho um jogador extremamente importante, mas botando na balança, na hora de tomar a decisão, eu não correria esse risco. E vocês iriam correr esse risco? Bruno Henrique, por que ele não foi relacionado? Ele sentiu a parte posterior da coxa direita no jogo contra o Ceará. Inclusive, pouca gente sabe, mas ele chegou a realizar exames médicos em um hospital aqui no Rio de Janeiro, na Barra. Não deu nada, mas ele continua com risco de lesão se ele entrar em campo. Faço o mesmo questionamento para vocês. Vale a pena o risco? E outra, vejo muita gente dizer aí, Bruno Henrique não é desfalque, não está jogando nada. Se não é desfalque, não está jogando nada, por que você reclama pelo fato dele não ter sido relacionado, mesmo sabendo que ele pode se lesionar a qualquer momento? Por outro lado, o Flamengo tem o retorno de Everton Cebolinha, que não vive um bom momento, mas é um jogador que já mostrou ter qualidade. Vai que ele entre em campo e consiga ajudar o Flamengo fazendo gol, dando assistência, enfim, jogando bem. E o provável Flamengo para pegar o Atlético Mineiro daqui a pouquinho o jogo é 19 horas, hein, galera? Não é 9h30, toma cuidado. Muita gente está achando aí que é 9h30. Muita gente em grupo de WhatsApp está achando que é 9h30. Já avisei, 7 horas da noite, 19 horas, tá bom? E o provável Flamengo tem Rossi, Varela na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas na lateral esquerda, Jorginho, Alan Arrascaeta, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Aí eu pergunto para vocês, esse time aqui não tem condição de vencer o Atlético Mineiro, gente? É claro que tem condição. E eu confio na vitória do Flamengo. Embora o Flamengo vencendo, se classificando, vai quebrar uma marca importante, uma escrita. Segundo pesquisa do Gato Mestre, lá do portal GE, foram 13 confrontos até hoje, com 11 eliminações e 2 vice-campeonatos rubro-negros, que o Flamengo perdeu no jogo de ida e no jogo da volta não conseguiu reverter. O Flamengo até conseguiu vencer 2 vezes o jogo da volta fora de casa, mas não pelo placar necessário para avançar. Ou seja, o Flamengo passando, vencendo por 2 gols de diferença, vai quebrar uma escrita aí que nunca conseguiu. Vamos falar agora da política do Flamengo, galera. É o seguinte, na próxima segunda-feira, uma reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo vai ocorrer, tá? De forma híbrida, podem participar online, enfim, presencial. E em pauta está o seguinte, Maracanã, tá? E o detalhamento da sociedade de propósito específico, onde o Flamengo é sócio majoritário. E também os resultados financeiros do Maracanã. Para quem não sabe, o Maracanã passou a ser extremamente rentável para o Flamengo.
O faturamento do clube com o estádio esse ano passado era de 30% e esse ano já chegou a quase 60%. E muita gente está cavando, entre aspas, por aí, dizendo que essa reunião vai ser para o BAP anunciar que não vai levar para frente a ideia da construção de estádio próprio. Cara, assim, pelo que eu ouvi, isso não procede. O BAP não é contra isso, já falei isso para vocês. O BAP só é contra pôr em risco a saúde financeira do Flamengo a todo custo e também o risco técnico, ou seja, deixar de reforçar o elenco para disputar títulos para a construção do estádio próprio. O BAP é a favor da construção desde que isso não ponha em risco a saúde financeira e também o ganho técnico em campo. E eu vi um tweet do Túlio Rodrigues, um cara que eu acompanho, enfim, um cara que sabe muito de bastidor de Flamengo, Túlio Rodrigues, o famoso poeta, um abração para ele, inclusive, e ele botou o seguinte assim: por que não faz sentido o BAP desistir de construir o estádio do Flamengo? Ele botou, ponto 1, o conselho não foi convocado para esse propósito. Esse aí é o principal ponto, tá? O conselho não convocou pauta para isso, para debater construção ou não de estádio próprio. Inclusive o BAP e os seus pares, eles foram a favor e votaram para dar ok na compra do terreno para a construção de estádio próprio. Ponto 2, para abrir mão do terreno do gasômetro, a diretoria precisaria de aprovação do COD. E até agora não tem nem convocação para isso. O não cumprimento do edital prevê multas e indenizações milionárias para o Flamengo, com a perda de praticamente todo o valor investido. Não faz o menor sentido. O clube ficaria impedido de participar de licitações. Receberia uma declaração de inidoneidade. Porra, seria péssimo. BAP se tornaria persona não grata para a torcida e sócios do Flamengo. Ponto 7. Eliminaria qualquer chance de reeleição ou de eleger o seu sucessor. E o último ponto aqui, mas não menos importante, não teria tranquilidade para gerir o clube até 2027. Gente, não faz o menor sentido as pessoas acharem que o BAP é contra ou que não vai levar esse projeto para frente. Não faz o menor sentido. Faz total sentido, e ele está sendo coerente no discurso dele, é não construir o estádio, ou melhor, construir o estádio e pôr em risco toda a saúde financeira do Flamengo. E, recentemente, a gente pôde ver um dirigente do Corinthians dizer: a gente quer ser igual ao Flamengo, a gente quer seguir o caminho do Flamengo. Exatamente. O Corinthians fez aquilo que o Flamengo não quer fazer. O Corinthians se endividou todo pela construção de um estádio próprio, que é a Arena Neoquímica atualmente. E o Flamengo não quer fazer isso. Na boa, galera, na boa. O Flamengo, no caso o BAP, está agindo de maneira correta, pelo menos na minha visão. O Flamengo deve receber um reforço significativo para a partida contra o Internacional, marcada para 13 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro. O meio-campista Nicolás de la Cruz está na etapa final de sua recuperação, e sua volta está programada para coincidir com o jogo contra a equipe gaúcha. De la Cruz, que está fora dos gramados há algumas semanas devido a dores no joelho, continua um programa de recondicionamento físico no Ninho do Urubu. A comissão técnica atua com cuidado para prevenir qualquer possibilidade de nova lesão, porém há grande otimismo quanto ao retorno do jogador uruguaio. A previsão é que De la Cruz esteja completamente pronto para o técnico Felipe Luiz para o jogo contra o Inter, em partida que pode ser decisiva na disputa pelas primeiras posições da tabela. O jogador, tido como fundamental no meio de campo rubro-negro, é encarregado de impor ritmo e intensidade ao time. Com o retorno do camisa 18, o Flamengo melhora a qualidade na criação de jogadas e na transição para o ataque. A presença do jogador uruguaio pode ser crucial para que a equipe recupere sua boa forma e volte a ter um bom desempenho na competição nacional.